Pergunta: como foi o dia em que vocês conheceram o Rajesh? Resposta: Regis Ben é uma figura, digamos, de um jovem que veio trabalhar como colaborador doméstico em nossa casa, e podemos dizer que ele foi um dos primeiros convertidos graças ao Carlo, ou seja, ele era de uma casta sacerdotal brahmana, era hindu, e o exemplo de Carlo o tocou tanto que ele quis receber o batismo e a Eucaristia. Carlo foi um evangelizador para ele. Naturalmente, Carlo evangelizava principalmente com o exemplo, com o testemunho, mas ele era um grande pregador. Carlo sabia falar muito bem, então, claro, ele explicou as coisas de forma clara, o que despertava a curiosidade de Rajesh sobre a Madonna, Lourdes e certamente também as histórias dos santos, mas principalmente Rajesh estava aberto para receber essa graça. E assim foi um dos primeiros frutos, mas depois houve outros. E certamente, como quando Jesus estava na terra, teve quem ouvia e quem não ouvia. Não é todo mundo que se converte quando segue Jesus. Na verdade, alguns até o quiseram matar. Não eram todos que agradeciam as graças que Jesus fazia, mas Carlos certamente tinha essa força da oração, por isso, enquanto estava vivo, obteve muitas graças por meio da oração. Uma vez ele fez uma novena 26 vezes e obteve a graça que tinha pedido. Ele era muito constante, especialmente porque tinha essa fé confiante na Madonna, em Jesus. E ele sabia que não estava apenas movendo o ar quando falava. Ele falava com pessoas, então ele tinha essa confiança filial, que é o que Jesus nos pede. Se tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês moverão montanhas. E Carlo moveu muitas. Ele obteve conversões, curas, e certamente Regis faz parte desse universo. Hoje, ele ainda trabalha conosco, é uma pessoa que dá muitos testemunhos e certamente é um dos frutos, né? Os primeiros frutos de Carlo. Pergunta: como Carlo estava no hospital? Existe algum momento específico que você gostaria de compartilhar? Resposta: vamos dizer que a doença de Carlo durou 5 ou 6 dias, não mais. Carlo voltou de uma excursão escolar no sábado, tinha acabado de dar uma corrida no campo de futebol, deu 2 voltas correndo. Quando voltou, tinha uma manchinha vermelha no olho. Pensou que fosse algo normal, que fazer um pouco de esporte faz bem. Mensana, dizia São Bento, um corpo saudável, né? Também fazer esportes, caminhar, fazer algumas atividades físicas é bom, desde que não se torne uma idolatria. Se o esporte se torna um ídolo, então não é bom. Carlo dizia que os homens se preocupam tanto com a beleza do físico e não com a beleza da alma. Esse é o problema da sociedade hedonista, que tende a pensar demais no físico e não na beleza interior. Temos que lembrar que, como dizia Carlo, no Calvário, todos nós estaremos lá, porque mais cedo ou mais tarde, to Deus morimos. Não somos imortais. A vida é 1 minuto a menos para nos santificarmos. O tempo deve ser aproveitado para a eternidade. Precisamos viver com a perspectiva do infinito, sabendo que somos peregrinos do absoluto. Carlo morreu de forma repentina. Tinha voltado de uma excursão escolar. Depois de um tempo, ficou doente, parecia uma simples amidalite. Mas Carlo ofereceu seu sofrimento pelo Papa, pela Igreja, para não fazer purgatório e ir direto para o paraíso. Isso nos parecia estranho, mas Carlo disse: ofereço meus sofrimentos, e no final foi exatamente assim. Quando Carlo não conseguia mais se mover, ele me disse: mãe,
eu não saio daqui vivo. O médico nos deu a notícia. Lembro que, poucos meses antes, Carlo havia se filmado dizendo que pesava 70 quilogramas e morreria com 70 quilogramas, com um sorriso, olhando para o céu. Depois da sua morte, isso foi documentado pelo Vaticano. Carlo sempre tinha uma maneira de falar que parecia antecipar as coisas. E sua morte foi exatamente como ele havia dito. Pergunta: como você lidou com a perda de Carlo? A perda de Carlo eu vivi de forma cristã, porque já tinha começado um caminho de conversão em 1994, então eu vi as coisas da maneira certa, ou seja, o Senhor me pedia esse sacrifício. Quando Carlo estava no hospital, me vinham à mente as palavras do livro de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Precisamos sempre aceitar a vontade de Deus, porque Deus não pode querer outra coisa senão o bem para nós. A morte não é o fim de tudo, é o início da verdadeira vida. Se o Senhor chamou Carlos cedo, havia um motivo. No meu caso, esse motivo se revelou com a canonização. Mas mesmo quando isso acontece com outros pais que não compreendem, eu encontro muitos pais que perderam seus filhos precocemente. E digo sempre que eles devem confiar em Deus. A morte não é o fim, é o começo da verdadeira vida. A Madonna disse em Fátima que muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze ou se sacrifique por elas. Precisamos entender que nossa vida, como dizia São Paulo, completa em mim o que falta à paixão de Cristo. Se o sofrimento é oferecido, ele pode ajudar muitas outras pessoas. O bem pode ser feito espiritualmente, orando e se sacrificando pelos pecadores, como a Madonna pediu. Pergunta: é verdade que Carlo foi a porta de conversão para toda a família? Eu diria que Carlo foi de fato a porta de conversão para toda a família. Eu concluo falando sobre seu nascimento e batismo. Quando Carlo nasceu, estávamos em Londres no dia 3 de maio de 1991. A clínica onde eu dei à luz era uma clínica muito especial.